Fala pessoal, o Internacional voltou a vencer 1-0 diante do Bahia ontem fora de casa, jogo que foi em Pituaçu, fazia tempo que não tinha jogo em Pituaçu, pelo menos entre Bahia e Internacional, geralmente na Fonte Nova, desta vez não pôde ser lá. Agora, é importante que o Internacional voltou a vencer, mas a gente tem bastante coisa para tratar da partida, né? Porque mais uma vez, né, pela terceira vez seguida, agora após a demissão de Miguel Ángel Ramírez, o Internacional fica com um a menos por boa parte do jogo, por causa de outra expulsão infantil, pré-mirim, de um zagueiro do elenco colorado, nas outras vezes com o Pedro Henrique também, com péssimas atuações do Zé Gabriel, sem expulsão, mas também comprometendo de outra maneira, e agora desta vez o Lucas Ribeiro deixa o Inter com um a menos logo no começo da segunda etapa e complica o jogo. Ficou um jogo muito diferente no segundo tempo, justamente por essa expulsão do Lucas Ribeiro. Tem bastante coisa para a gente tratar do Inter, porque esta segunda-feira é um dia que promete ser decisivo na busca por um novo técnico. São dois nomes favoritos nesse momento e reuniões ao longo desta segunda devem definir aí em quem o Internacional irá fazer a sua primeira investida no mercado, já avisando a sequência da temporada. Vamos tratar destas questões, mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez. Meu nome é Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu gostaria de convidar você para se inscrever no canal, já ativa o sininho das notificações, porque aí sempre que eu postar um vídeo novo, o YouTube te notifica. Não se esqueça de deixar o like no vídeo. Curta o vídeo, é muito, muito, muito importante, porque aí tu vai ajudar este conteúdo a chegar em mais colorados que ainda não conhecem o meu trabalho aqui no YouTube. Internacional venceu o Bahia 1-0, jogo fora de casa, e um jogo que começou naquela formação que já havia aparecido na última partida, na eliminação diante do Vitória, mas que no primeiro tempo, com 11 contra 11, deu ao Inter uma superioridade muito grande. O Internacional amassou o Vitória no primeiro tempo e teve chance para até fazer uma goleada ainda no primeiro tempo. Quando começa o segundo tempo e o Pedro Henrique é expulso com 6 minutos, aí o jogo muda de figura e o Internacional acaba sendo eliminado e o técnico Miguel Ramírez acaba perdendo o emprego, mesmo estando nem na beira do campo, estava em casa por causa do teste positivo. Mas mesmo assim, a eliminação foi forte demais, ainda que somada a goleada do final de semana, não deu para o técnico Miguel Ramírez, ele não resistiu. E o engraçado é que essa demissão do Ramírez ela surge principalmente por conta de dois jogos, e os dois jogos com o Pedro Henrique sendo expulso. Um no primeiro tempo, quando estava 1-0, e aí vira 5-1. 1-0 para o Fortaleza vira 5-1, a partir da expulsão do Pedro Henrique. E no meio de semana o Inter estava 0-0, mas o Inter podia estar goleando já, bastava botar o pé na forma, errando gols claros. E aí o Pedro Henrique é expulso de novo e o Inter acaba sendo eliminado de um jogo em que tinha a vantagem de ter vencido fora de casa no jogo de ida. Então, duas expulsões de zagueiro infantil do mesmo zagueiro acabaram demitindo o técnico Miguel Ramírez. Havia outros fatores, questão de pressão interna do vestiário para ele sair também, não estava uma relação boa, os jogadores não compraram a ideia, infelizmente não deu, mas o que deu fim, o que levou a demissão, imediatamente a demissão, foram essas duas partidas que pesaram muito contra o técnico Ramírez e tiveram em comum uma expulsão de zagueiro por boa parte do jogo Inter com um a menos. E o que se repete no fim de semana, parece inacreditável, a expulsão no início do tempo do Lucas Ribeiro, numa bola que estava no ataque do Internacional, conseguiu ser mais infantil do que o Pedro Henrique, que é sub-20. O Lucas Ribeiro aguardando para a bola parada, o escanteio ser cobrado no ataque do Inter, aí o Cuesta dá uma trombadinha junto com ele e o Rossi, são três na mesma bola, e aí o Lucas Ribeiro se irrita, dá um surto, um piripaque, dá um cotovelaço na cabeça do Rossi, com o juiz a 2 metros de distância dele e com o VAR no estádio. Não podia dar errado, Era óbvio que ele ia ser expulso, não precisou nem do VAR, porque o árbitro estava tão perto que viu o lance em tempo real. O Lucas Ribeiro expulso por agressão, um cotovelaço no Rossi, no ataque do Internacional, num escanteio de ataque do Internacional. E aí o Inter, que no primeiro tempo havia feito um jogo
até semelhante àquela última partida diante do Vitória, com não com tanto domínio, mas também o Bahia é mais time que o Vitória, né? Só que o Internacional, a partir de então, a partir dessa expulsão, quando o jogo estava 1-0, gol de pênalti polêmico do Edenilson, o Inter se fecha. E aí passa a jogar por uma bola, fechadinho atrás, com um a menos, o Bahia com dificuldades de criação, o Inter bem fechado e saindo nos contra-ataques. E aí entra, né, o principal personagem do jogo, que é o Taison. Porque o Taison joga demais e é inacreditável que o Taison não tenha pelo Inter, nos seus 8 jogos feitos até aqui, nenhum gol e nenhuma assistência, principalmente pela assistência, porque ele é o armador do time e não pisa tanto na área como pisava no início da sua carreira. O Taison tem jogado mais armando, puxando o contra-ataque e sendo o cara da troca de passes ali no último terço do campo. E o Taison já deu 20 passes decisivos, conforme o SofaScore. Conforme o SofaScore, o Taison já deu 6 passes para chances claras. Criou 6 chances claras de gol. E eles são extremamente criteriosos para chance clara. Se não fosse tão fina essa peneira deles para chance clara, o Taison teria mais de 10, porque a gente vê todo o jogo ele pifando companheiros umas 2 vezes no mínimo. E diante do Bahia não foi diferente. Primeiro ele pifa o Edenilson, que sofre o pênalti polêmico, o comentarista de arbitragem do Premier disse que não foi, eu tenho as minhas dúvidas, em determinado momento eu achava que não tinha sido, porque o contato não foi o suficiente para derrubar o Edenilson, mas aí eu olho o ângulo oposto e eu vejo que por mais que o contato talvez não tenha sido suficiente para derrubar o Edenilson, o contato é o suficiente para atrasar o Edenilson, e atrasando o Edenilson, o zagueiro chega para cortar. Então, assim, é um lance de interpretação e talvez seja por isso que o árbitro não foi acionado, o árbitro não foi chamado pelo VAR. Porque um lance interpretativo o VAR não interfere. Como tem que interpretar se esse contato do goleiro foi o suficiente ou não para derrubar, e se foi o suficiente ou não para tirar o Edenilson da jogada ao menos, se não para derrubar. Essa interpretação feita instantaneamente por um árbitro bem posicionado, o VAR não quis interferir, então o Bahia reclama, da mesma maneira que a gente do Inter reclamou contra o Sport e em tantas outras vezes na temporada passada, mas o fato é que o pênalti foi marcado, o Edenilson bateu com maestria como sempre, aliás, Edenilson que correu uma enormidade, fazia tempo que ele não corria, né? Agora que o Miguel Ramírez foi demitido, ele voltou a correr. Engraçado que era o Edenilson apontado como uma das lideranças que não queria comprar a ideia do técnico Miguel Ramírez, e agora que o técnico sai, ele volta a correr. Engraçado, né? Pois então. Mas voltando para o Taison, pessoal, porque o Taison deu essa pifada para o Edenilson, não vai para a estatística como assistência, o Edenilson sofre o pênalti, ele mesmo bate e converte, e no segundo tempo, o Taison pifa o Yuri Alberto 2 vezes. E o Yuri perde as 2 vezes. Então, assim, mais 2 para conta de chances claras criadas para o Taison que não viram gol. O Taison está jogando demais, não se enganem por ele não ter feito gol e por ele não ter dado assistência. Ele está jogando demais. Inclusive saiu uma montagem aí numa página de memes da internet do Inter, que era o Taison de Noé e alguns jogadores do elenco na arca, como os animais, né? Porque nem Noé carregou tanto animal junto como o Taison tem feito. O Internacional já com o Miguel Ramírez vinha criando muitas chances de gol, muito por conta do Taison, e não vinha convertendo, porque o Galhardo e depois o Yuri Alberto entraram numa seca de gols que não fazem gol nem com reza braba. O Galhardo fez de pênalti contra o Vitória lá fora de casa e depois também não fez mais nada, se bem que nas 2 últimas partidas ele acabou sendo sacrificado pela expulsão dos zagueiros. O Internacional tem que parar de jogar com 1 a menos todo jogo, senão daqui a pouco, nem com esse ânimo, entre aspas, que veio de volta após a demissão do Miguel Ramírez, nem assim vai conseguir aguentar fisicamente as partidas. Agora já tem uma pedreira diante do Galo no meio de semana. Partida que deve sim continuar sob o comando do técnico interino Osmar Loss. Só que a partir de hoje, pessoal, nesta segunda-feira, o Internacional deve investir mais fortemente no novo treinador. 2 nomes favoritos no momento é Diego Aguirre e também do português Marco Silva. O Aguirre todo mundo conhece, treinou o Internacional em 2015 e chegou
a semifinal da Copa Libertadores América, vinha fazendo uma campanha maravilhosa, até que teve aquela parada, né, do futebol, que complicou bastante os planos do Internacional, ficou um tempo parado, ele começou a revezar time, usar um time alternativo, quando voltou estava todo mundo sem ritmo, o Jefferson fez o gol contra o Tigres fora de casa, e foi tudo pro saco aquela bela campanha do Aguirre, inclusive ele acabou sendo demitido na sequência, veio o Argel, e aí muita coisa mudou, principalmente a partir da temporada 2016, quando efetivaram o Argel, e aí a gente sabe o que aconteceu. Mas o Diego Aguirre fez um bom trabalho, é um bom técnico, o nome ainda é bem visto no Internacional, assim como o Odomarco Silva, português, que não tem passagem pelo futebol brasileiro, mas já treinou além de Portugal, onde foi muito bem no Estoril e no Sporting. Ele foi campeão grego com o Olympiacos, uma campanha venceu praticamente todas as partidas do Campeonato Nacional de Pontos Corridos, e a Premier League. Ele trabalhou na Premier League, trabalhou no Everton, fez uma campanha de meio de tabela, e tem gente tratando isso como algo negativo, mas, pessoal, a gente tem que ver que era o Everton, né? E, para se ter uma ideia, quem o substituiu no Everton é Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, foi para o Real Madrid novamente para substituir o Zinedine Zidane, e no Everton o Ancelotti com novas contratações, por exemplo, James Rodrigues, investindo uma fortuna para ter um time melhor do que o que tinha Marco Silva, fez uma campanha pouca coisa superior, né? Deu 2 posições a mais na tabela em relação ao Marco Silva. Então a culpa da campanha do Everton passou longe de treinador, tanto que o substituto dele está no Real Madrid e não fez muito mais do que havia feito o português. Vamos ver o que acontece. A tendência nesse momento é o Inter ficar entre esses dois nomes, com o Lisca correndo por fora, ele que perdeu força nos últimos dias, tanto pela repercussão negativa por parte da torcida, quanto pela campanha recente muito ruim do América, né? Que estava a 5 jogos sem fazer um gol, que foi eliminado por um time de Série C na Copa do Brasil, foi eliminado para o Criciúma, que é um time da Série C, e que acabou de ser eliminado no Campeonato Catarinense, o Criciúma. É um time da Série B catarinense e da Série C nacional, eliminando o time do Lisca na Copa do Brasil. E na última partida era contra o Flamengo, um jogo difícil, o Flamengo com muitos desfalques, mas ainda assim um jogo muito difícil, também acabou sucumbindo diante do Flamengo. Então tá uns 7 jogos sem vitória a equipe do Lisca, e isso faz com que o nome dele nesse momento perca muita força nos bastidores do Inter, na gestão, e a tendência é que fique entre Marco Silva e Diego Aguirre. O Marco Silva tem proposta na mesa do Fenerbahçe da Turquia, time grande da Turquia, que quer contar com o trabalho do espanhol, mas ele aguarda uma posição do Inter antes de fechar com os turcos, o que é um indício de que ele está bastante entusiasmado para trabalhar com o Internacional. Não fosse isso, já teria aceito essa proposta que chegou nele na quinta-feira, mas no momento da demissão do técnico espanhol do Internacional, e aí ele foi oferecido para a direção do Inter, e é um interesse comum dos dois, técnico e direção, de que ele seja um novo treinador do Internacional. Faltam ainda o Internacional definir bem e ver como é que vai ser para trazer o staff do treinador, que pede R$750 mil mensais para ele e para toda a sua equipe. Isso aí é cerca de 50% a mais do que recebia o técnico Miguel Ángel Ramírez e sua comissão, só que para um cara muito mais afirmado, um cara que já trabalhou na Premier League, já ganhou Campeonato Português, Campeonato Grego, enfim, um cara que já tem um histórico de títulos, apesar de ser um treinador muito jovem, 44 anos, se eu não me engano. Se você chegou até aqui no vídeo, eu peço que deixe o like no vídeo. Eu refaço o convite para você se inscrever no canal e já ativar o sininho das notificações para ficar sabendo sempre que eu postar um vídeo novo. Meu nome é Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado.